capítulo 5, né, que a gente parou no 4 da outra vez. Domingo passado a gente parou no 4. Então vamos continuar com o 5. Até o 4 a gente viu o Eclesiastes, o Salomão, ele, na verdade, está filosofando sobre o sentido da vida, né? Sobre o sentido das coisas. Agora, é na página 767 nas Bíblias do Spurgeon, né? 767. A partir do capítulo 5 até quase o 11, até quase o final, ele já está começando a reconhecer a Deus. Apesar que no 5, 6 ainda ele usa ainda esses termos que não faz muito sentido, as coisas, né, que tudo vai no mesmo lugar mesmo. É que a gente, na verdade, ele está falando que a gente sem Deus nada faz sentido. É isso que a gente tem que reter, né? Também essa frase não faz sentido, a gente entende melhor se a gente traduz ela por não é justo, né? Não é a justiça. Porque às vezes o sentido das coisas a gente entende outra coisa, que não faz sentido nenhum. Mas a gente vai ver a partir desse capítulo 5 que a gente tem que entender esse sentido, o sentido da justiça de Deus. E não é justo, né? Às vezes, não é justo que, por exemplo, como ele fala, o ímpio, ele desfruta de uma vida boa, às vezes, né? Não é que não faz sentido, é que não é justo, né? Na verdade, aos nossos olhos. Às vezes não parece justo. Né? Então vamos ler. Capítulo 5, eu vou tentar ir até o final do 8, fazer mais 4 capítulos, para depois deixar os 4 últimos capítulos para domingo que vem. Que a gente consegue fazer em 3 etapas. Sem querer fazer um estudo, mas para a gente entender como agora as coisas estão mudando. Né? Como Salomão era esse homem muito poderoso, muito sábio, né? O mais sábio que Deus tinha concedido essa sabedoria a ele. Né? Então, instrução para se aproximar de Deus. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. O que a gente falou hoje de manhã é da igreja. Quando a gente tem que ter um respeito para as coisas que são da igreja, entre irmãos, para não omitir coisas. A gente sempre ter cuidado do que a gente fala, para não enganar, para não ser injusto. Né? Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões, suas perguntas, hein, a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco e pense. Ele fala, age mal. Quem apresenta ofertas, você faz coisas, sacrifícios, sem pensar, achando que, não, tem que conseguir isso. Então, não faz por Deus, faz por ele. Né? Então, age mal. Não se precipite em fazer promessas. Para que fazer promessas? Para que falar? E apresentar as suas perguntas a Deus. Para que às vezes perguntar, Senhor, mas será que é justo isso? Mas Senhor, por que tem essas coisas? A gente está cheio de questões, hein? A gente está cheio de questionamento com Deus. Mas é ruim. A gente não deveria fazer questões a Deus. Ou nem pensar. Mas por que isso aconteceu? Por que ele? Por que tal? Por que eu? Não faz esse tipo de questões a Deus, de perguntas. Porque afinal a gente está aqui na terra, Deus está no céu, tudo vem dele. Então a gente não tem que se perguntar o porquê, a gente tem que entender que tudo é de Deus e ponto, acabou. Do excesso de trabalho vem o sono agitado. Do excesso de palavra vem as promessas do tolo, de quem não pensa. Hein?
Então vamos falar poucos para não fazer promessas. Você fala, não, eu nunca faço assim, eu faço assim. Não é para falar tudo isso. Quando fizer uma promessa a Deus, então, já que você quer fazer uma, não demora a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Hein? Os tolos são quem falam besteiras. São os bestas, né? Os tolos que não pensam antes de falar. Esse que é um tolo, hein? Ele não pensa. Cumpra todas as promessas que fizer. Agora, é melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Deus ele não está pedindo promessa de ninguém. Quem quer fazer, faz. Mas não é de Deus que está. É porque quer falar. Quer falar demais. Quer ser melhor. Quer fazer perguntas. Quer dizer para Deus, não, eu vou fazer isso, então você faz isso. Não, não precisa. Deus não está pedindo isso. Porque ele está falando, age mal quem apresenta oferta. A Deus promessas. São ofertas a Deus que a gente faz, não é? Oh, Deus, Senhor Deus, eu te prometo que eu faço isso, se sei lá o quê. Ou vou fazer isso, é uma promessa, é uma oferta, né? Uma promessa. Mas é mal. Mas se quer fazer, então vai ter que cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar, porque senão como peca. Já falou como Deus ia fazer, aí vira pecado. Senão não ia virar não. É exatamente como a gente leu hoje de manhã na minha sexta-feira. Eles não eram obrigados nem de vender, nem de dar tudo, ou de dar tudo. Esse aqui dependeu dele. Mas a partir do momento que falou que ia vender e dar, então tinha que dar, tinha que cumprir. Agora, não, a gente leu que não era Deus que tinha pedido isso. Ele quis fazer tudo, então tudo bem. Ó, não permite que sua boca o leve a pecar, então, e não se defende dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. O mensageiro do templo, a gente tem que entender, eu colocaria como Deus, ou se não, como talvez um representante naquela época de Deus, que era um sacrificador. Naquela época não tinha ainda, era eclesiasta, né? Era alguns homens, dos levitas, que recebiam de Deus o ministério de cuidar do templo, de ser tipo profetas, né? Tipo uns intermediários entre Deus e os homens. Né? Então é por isso que ele fala do mensageiro de Deus. Mas a gente poderia traduzir para nos tempos de hoje, para Deus mesmo, não prometa a Deus. Né? Porque lá eles não falavam diretamente com Deus, falavam com um sacrificador, seria um pastor, um padre. Mas hoje não precisa mais disso. Né? E não se defende dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Não, eu me enganei. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conseguiu, conquistou. Na verdade, em outras Bíblias está traduzido mesmo como Deus. Eu tinha feito aqui uma menção que na Septuaginta, na Bíblia dos 70, que é a tradução, o primeiro manuscrito que se fez quando juntaram na primeira igreja, todos os manuscritos escreveram, se chama a Bíblia dos 70, são 72 sábios, eles falam que são seis de cada tribo, das 72, que se juntaram para escrever essa Septuaginta, que era a primeira, no século II, III, depois de Cristo. Lá está traduzido como Deus mesmo, não como mensageiro. Aí, versículo 7. Sonhar demais é inútil, é absurdo, hein? Assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Sonhar demais, também na Bíblia de Jerusalém, eu trouxe ela, se dá tempo a gente pode até ler, está escrito é absurdo, não inútil, que é diferente. Hein? Inútil parece que é por nada. Absurdo já não faz sentido. Quando a gente sonha, a gente vai imaginando cheio de coisas. Então,
é inútil, porque às vezes não acontece, são coisas que a gente quer, mas é traduzido também por absurdo. É como falar muito, é absurdo, é inútil. Em vez disso, tema a Deus. Não se surpreenda se em toda a terra você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos, a justiça e o direito sendo pervertidos. Cada oficial subordinado a uma autoridade superior e a justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo de proveito da terra. Bom, aqui tem que entender. Eu queria ler numa outra versão. Eu acho que numa outra versão é mais fácil de entender. Vamos ver lá. Isso aqui é importante a gente entender, né? Espera aí. 6. Não, 5 anos. Aqui as páginas são finas. Vocês vão ver como é o entendimento. Eu vou reler aqui, eu vou reler na outra, depois para a gente entender o que é quando ele fala que a justiça se perde em meio à burocracia. E até mesmo o rei tira para si o máximo de proveito da terra. Hein? Vamos ler do 8 ao... 8 e 9, né? 5, 8 e 9. Oh. Não demora a voltar ao Senhor, e sua ira, porque há nele misericórdia e cólera, e a sua ira pousará sobre os pecadores. Não demora a voltar ao Senhor, e não há dias de um dia para o outro, porque de repente a cólera do Senhor virá, e no dia do castigo, acho que não é esse, não? Eu acho que aqui está mais explicado nessa aí que você está lendo primeiro, porque não, eu não estava entendendo, essa aí eu não entendi nada. Não, aí eu vou reler. Não, porque aqui, peraí. Cólera não é uma bactéria que é dor de barriga? Não, é a ira. É irritação. Mudando assim da parte biológica para essa parte onde que estão corroendo. Tá? Entendi, mas tem as coisas. Tem um duplo sentido. Né? Não, você vê? Aqui não se surpreende se em toda a terra você vir os pobres sofrendo a opressão pelos poderosos. A justiça é o direito sendo pervertido. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior. Aqui, quando ele está falando, qual é essa autoridade superior? Aqui está bem escrito que é do Senhor, que é de Deus, entendeu? A justiça se perde ao meio da burocracia. O que quer dizer isso? Aqui está escrito, não demora a voltar para o Senhor, porque o dia do castigo virá. E não confia nas riquezas injustas. Por quê? Porque essa burocracia hoje são as administrações desses tempos que ele está falando daquela época. Se perde na administração dos homens, entendeu? Então, e até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra. Que até mesmo os grandes, o rei naquela época, em vez que a terra ela é para todas, não é? Mas lá não, até mesmo o rei se tira proveito da riqueza das terras. Então, que a gente saiba que Deus, ele quer as terras para todos, mas até a justiça dos homens, os reis, ele se apropria as coisas. Né? Como ele fala, se perde dentro da burocracia que está. Essa burocracia não é uma burocracia, é a injustiça dos homens, hein? Certo? Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. É verdade, mais a gente ama o dinheiro, mais a gente precisa de dinheiro. Não faz sentido, não é justo viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudar a gastar.
É verdade isso, né? A gente faz amigos que são amigos da onça, na verdade. Eles só vêm nos ajudar a gastar o que a gente tem, não? Quando a gente tem, mostra que a gente tem muito dinheiro. Portanto, de que serve a riqueza se não para vê-la escapar entre os dedos? Quem trabalha com a dedicação dorme bem, quer coma pouco, quer muito, é verdade. Quando a gente sabe que a gente ganhou, o que a gente ganhou honestamente, a gente pode comer bem, comer pouco, mas a gente tem a tranquilidade, a paz, a gente dorme bem. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Por quê? Porque ele não sabe se alguém vai estar roubando ele. Não é? Ele fica apreensioso para tudo. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol. O acúmulo neste mundo, debaixo do sol, o acúmulo de riqueza prejudica o seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar aos filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Ele está falando, então, se a gente se preocupa em ser rico, ou vai ser os outros que vão querer nos comer todos os bens, de algum modo, ou a gente espera, olha, ele fala, como que ele fala? Se o dinheiro, ou a gente pode investi-lo para ganhar mais, ou perder em maus investimentos. É verdade, quando a gente tem muito dinheiro, a gente vai querer que ele frutifique ainda mais. De repente a gente perde tudo, hein? E no final não sobra nada, nem para dar os filhos, e todos nós vamos chegar de qualquer maneira de mãos vazias, como no dia que nascemos. E não vamos levar nada conosco. Então, tudo isso de nada adianta. Né? Não adianta a gente querer correr atrás do dinheiro. Porque ou a gente não vai investir, não deixar mesmo nada para os filhos, ou não vamos, de qualquer forma, não vamos levar nada. Isto também é um grande mal, e as pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Como a gente já viu, essa aqui ele repete um pouquinho o que ele tinha falado nos 4 primeiros capítulos. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Ainda assim, observei, agora sim, pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados do seu trabalho. Debaixo do sol, durante a vida curta, Deus lhes dê e aceitem a parte que lhes cabe. Oh, como é legal isso! É bom que a gente aproveite das coisas que Deus nos dá. Não adianta colocar tudo no banco, não adianta colocar debaixo do travesseiro para nossos dias velhos. De qualquer maneira, a gente não vai levar isso em lugar nenhum. Então, é bom que a gente desfrute dos resultados do trabalho neste mundo, durante a vida curta que Deus nos dá. Não é? Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. A gente tinha feito uma referência quando a gente estava lendo antes, no capítulo 2 ou 3, ele estava falando, não é bom trabalhar, não serve para nada trabalhar, porque a gente não vai poder desfrutar. Mas aqui ele já está revendo as coisas, falando, também é bom receber de Deus. Ele vê que é de Deus o trabalho. Riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe. Na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Ele fala que é sem dúvida presente de Deus, o trabalho. É verdade. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado, que não sobra tempo para refletir sobre os dias ruins. O passado é quando a gente não está com Deus. Ele quer falar, Deus nos mantém, quando a gente tem trabalho, tudo vai bem. Quando a gente faz as coisas. Agora, quando a gente dorme, espera as coisas, nada vai.
Tudo é ruim. E quando a gente é ocupado com o trabalho, a gente vai gastando nossas coisas, vai comer bem, como ele falou, a gente vai aproveitar nosso trabalho e não vai nos sobrar tempo para pensar nos dias ruins. E não lhe sobra tempo para refletir sobre o passado. São os dias ruins que ele está falando. Vi de baixo. Esse capítulo 6 agora, na verdade, é tudo uma introdução ao capítulo 7, que vocês vão ver. Vi debaixo do sol, vi neste mundo outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Não é? Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, ou não é justo, é uma verdadeira desgraça. É verdade. Agora, quando a gente está com Deus, que a gente tenha alguma coisa, que a gente não tenha, a gente não inveja. Esse justamente que a gente vê, puxa, o cara é sei lá o quê, ele tem tudo. Ele faz só coisa ruim, ele tem tudo. Mas a gente não está nem ligando, não se inveja disso. Porque a gente está com Deus, a gente sabe que ele não vai levar. Então, outro acaba usufruindo dessas coisas também, porque de repente ele morre também. É igual a minha prima que está lá com quase 200 mil debaixo do colchão, né? É, exatamente. Você não falou isso hoje de manhã? Dinheiro, pacote de mais pacote de dinheiro. Mas pra que isso? Qual cidade que ela mora, né? Agora, você tem que ler esse versículo para ela. Vai aproveitar da vida. Ainda assim, observe. Uma coisa, é bom que as pessoas comam, bebam, desfrutem o resultado do seu trabalho. Para que pôr debaixo do colchão? De repente ela morre amanhã. Não banco no Reginaldo, deixa lá o dinheiro dela. Come mal, dorme mal, vive mal e joga no dinheiro. Para que isso? É verdade. O dinheiro mofa. O tempo tá com dinheiro. Se é de nota, mofa. Já mudou a volta, deve ter real dela. Deve ter dinheiro, né? Deve ter dinheiro. Tem umas que enferrujam. Um homem pode, versículo 3, do 6. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação em alguma na vida, e não tiver mesmo nem um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. É verdade. Você pode ter tantos filhos que você quiser. Que adianta viver assim? Do jeito que você falou. É isso mesmo. Ela pode estar sem filhos, mas ela vai viver. Os filhos podem até viver bem, mas ela está guardando as coisas assim. E não dá para ninguém não, viu? Só guarda. Você vê, não adianta. É verdade. Era melhor ter nascido morto, porque não aproveitou de nada. E o marido morreu, o marido não morreu. Então, pois é. São exemplos, às vezes, que Deus... Eu vou te falar, esses aqui são exemplos que Deus nos dá, que Deus te dá. Eles te mostram esses exemplos para a gente realizar. Não é? Realmente como é tolo, hein, isso aí. Pois assim, seu nascimento teria sido inútil. E ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol. Nem saberia da sua existência. Porque não adianta ter visto o sol, sabe de todas as coisas boas que tem um nome, tem tudo, mas não se aproveitou de nada. De nada. E, no entanto, teria desfrutado mais que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Tem uma infelicidade mesmo. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento, porque por 2000 anos não vai mudar. 2000 anos só vai acumular. Não adianta. Não é o tempo de vida, hein? Mas é a maneira de viver. E visto que deve morrer como todos os outros, do que adiantaria viver tanto tempo para não fazer nada? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo em saber como agir diante dos outros?
Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. A gente pode ter pouco, hein? Mas pelo menos aproveite do pouco, em vez de desejar. Ah, eu tenho pouco, mas como seria bom se eu tivesse... Nem aproveite do pouco. Não é? Não se contente do pouco. Então, acho sempre ruim. É ruim. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. É melhor desfrutar do que a gente tem, seja pouco, seja muito, que a gente vai desfrutando. É que a gente seja contente, que Deus nos deu. É nossa parte. Hein? Tudo já foi decidido, sabia-se há muito tempo o que cada pessoa teria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas estão. Elas são. Então, que diferença faz é verdade. A gente não pode mudar as coisas que Deus definiu. Se Deus definiu que a gente é isso, é aquela coisa, a gente não vai mudar. Se Deus nos fez nascer aqui no Brasil, na Suíça, eu posso vir no Brasil, não vou mudar as coisas. Eu venho aqui, não vai mudar. Agora eu posso falar, não, porque eu venho no Brasil, era melhor ir para a Jamaica, não sei lá. Não adianta, a gente não vai mudar, não adianta se lamentar em cima de nada. A gente não tem que se lamentar e não tem que falar a respeito dessas coisas. Oh, se, olha como seria. Que diferença fazia? O versículo 2. Nessa vida breve, sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? É verdade que a nossa vida aqui na Terra ela é muito curta. Ela não faz sentido. Se não for para escolher, para ser uma escolha, para a gente escolher para ter a vida eterna com Deus, realmente não faz sentido. Não tem o menor sentido. A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol nesse mundo quando tivermos partido? Não vai mudar nada no mundo. Tem gente que refaz o mundo, se a gente quer com a política, que seja assim, que seja assado, é só perda de tempo. Porque a gente vai partir, as coisas vão continuar. Do mesmo jeito, pior ainda. O pior, mas vai voltar. A vida é para todos iguais. Né? A gente viu que Deus é justo. O que ele faz para a gente, quando ele fala, você lembra do que ele falava? Tem um tempo para semear, um tempo para colher, um tempo para viver, um tempo para morrer. Realmente é para todo mundo igual, seja hoje ou daqui 1000 anos. Não vai mudar. Deus é muito justo. As coisas não vão mudar. Não adianta a gente se esforçar. As coisas têm que ser... Para nossos filhos vai ser assim, vai ser assado. Não vai. Eles vão ter que fazer as coisas, eles vão ter que escolher com Deus. Eles vão ter as mesmas escolhas que a gente teve. A gente não vai poder fazer um colchão maravilhoso para nossos filhos, porque a gente não sabe o que acontece amanhã. E Deus é justo. O que aconteceu ontem, acontece hoje e vai acontecer amanhã. Todos vão ter que se esforçar para viver. A coisa não vai ser fácil para ninguém. Para ninguém. Nós temos que usar o tesouro, que é o conhecimento e a sabedoria. Sim, quem dá isso é Deus. E se a gente usa do modo correto, a gente consegue fazer. Exatamente. É assim que a gente vai. Aí o dinheiro vai vir junto, as coisas vêm, as Amém. posses, né? Exatamente isso que ele está falando aqui. Senão não faz sentido. Se a gente não procura Deus, não faz sentido. Ninguém vai poder fazer a diferença. Quem sabe o que acontecerá nesse mundo debaixo do sol quando tivermos partido. Uma boa reputação, a gente não falou disso hoje de manhã, uma boa reputação vale mais que perfume caro. E o dia da morte é melhor que o do nascimento. Por quê? Porque o dia da morte a gente vai no Senhor. Agora, para quem não fez nada, está esperando as coisas cair, é melhor não ter nascido também. Porque ele não sabe onde ele vai. Então é melhor não ter nascido mesmo, porque ele, no dia da sua partida, ele não sabe onde ele vai. Então é por isso, para quem sabe, o dia da morte é melhor, porque a gente teve a vida para escolher. Agora, no nascimento, não. É melhor ir a funerais. Funerais
que ir à festa, é ir a velórios. Né? É melhor ir a velórios que ir a festas. Afinal, todos morrem. Porque é verdade. No velório, pelo menos, você vai aprendendo, você vai pensando. Agora, na festa, você vai rindo, é tudo tolice. Mas quando a gente vai num velório, a gente vai lá para pensar. O que a gente vai... A gente está vivendo por quê? Se a gente está lá... Quando eu vou chegar aqui nesse momento, aonde que eu vou? Aonde que vai essa pessoa, hein? Afinal, todos morrem, todos vão passar para ela. Agora, se a gente vai para a festa ou não, não vai mudar nada. E é bom que os vivos se lembrem disso. É bom que os vivos se lembrem disso. Que é melhor chegar no fim da vida sabendo onde a gente vai, porque todos vão chegar lá, que eles passaram toda a vida em festas e não saber aonde a gente vai, por que a gente vive, é só festejando e procurando essas coisas tolas da vida. Não quer dizer que a gente não tem que festejar, não é isso. Está falando que a gente não tem que procurar somente as festas e as coisas assim da vida, que isso aqui é muito tolo. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. É verdade que quando a gente ri, a gente não pensa em nada. Não quer dizer que é bom ser triste, mas são momentos que a gente vai pensando. Porque em outras traduções, é que não dá muito tempo, mas em outras traduções a gente entende melhor, né? O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. A gente não é melhor pensar aonde que a gente vai? Para que eu estou vivendo? Mas não é melhor que só pensar em beber, em ficar tonto, e de repente morrer e depois ver que está tarde? Não é? A gente tem que... Isso. Exatamente, é desfrutar de trabalho, mas não somente ir atrás de desfrutar do trabalho. É outra coisa. Como a gente falou, é bom, comam, bebam e desfrutem os resultados do seu trabalho. Não é só festa, é resultado do trabalho. É diferente. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. Enquanto a gente pensa, como é legal. Rapaz, você foi bom, você teve coragem, né? Você bagunçou lá, você deu um soco, você deu um chute na bagaça. Parabéns. Esse aqui é o elogio do tolo, hein? Para as tolices. Mas é melhor ouvir a repreensão. Não, esse aqui você não devia fazer assim, não. Eu acho que lá você foi longe demais. Agora, tem quantas pessoas que têm a coragem de falar, não, você foi longe demais. Por quê você fez isso? Não, é muito mais fácil falar, rapaz, você foi... Aí você respondeu na altura, hein? Não é? É mais fácil, hein? É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como os espinhos que estão no fogo. Isso também não faz sentido, não é justo. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. A gente vai ver muitos sábios, hein, que estão pegando subornos. A gente é muito comum hoje em dia. Hein? Então, esses pseudo-sábios, ou que eram até sábios, se transformam em tolos. Por quê? Porque eles aceitam subornos e corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. É muito fácil começar cheio de coisa, hein? Difícil é ir até o fim. É muito fácil começar uma construção e não ter dinheiro para pôr o telhado. Para começar, todo mundo pode, hein? Mas calcular para ver se a gente, ou trabalhar para a gente ir até o fim, é mais difícil. É muito mais difícil, hein? Não se ir facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Olha como interessante isso, né? Quando a gente vê alguém gritar, xingar,
Parece um carimbo. Pai, tolo. Não é? Porque quem não é tolo não grita. Não quer dizer que eu faço também. Às vezes eu sou tolo também. Acontece. Não, mas é verdade. Mas é bom a gente pensar nessas coisas. Porque a gente é humano, mas a gente tem que saber. Não, isso aqui não foi legal. Todo dia. É, todo dia. Não foi legal. A gente se ira, a gente se irrita. Mas é o carimbo do tolo. Assinarão embaixo, sou besta. Né? Mas é verdade. Eu não deveria se irritar. A gente devia pensar, putz, o cara fez essa coisa, mas é um grito de socorro. Eu falo sempre isso. No trânsito é fácil isso. Você vê alguém se irritar no trânsito, mas quando é que ele não tem paz. Ah, você me fechou, sei lá o quê. Então está faltando paz no coração de um cara assim. Então eu não tenho que fazer isso, porque eu estou comprovando que eu estou sem paz, que eu estou sem Deus. Porque se eu estou com Deus, estou nem aí, velho. O cara me fechou, qual o problema? Não é? Não tem problema. Está deixando as portas para ser vulnerável sempre, né? Sim. Aí o trem mal sempre vai estar do lado, né? Ao invés de Deus, ele afastou Deus e colocou coisa ruim do lado dele para sempre estar atormentando ele, para sempre estar fazendo essas coisas. Exatamente. erradas, né? É isso eu estava comentando com Elias. Uma vez, às vezes ter armas, é muito bom fazer cursos e coisa assim. Por quê? Porque a gente aprende a ter domínio. Porque alguém que é armado, ele não pode se irar. Nunca. Porque se você tem arma e você se ira, aí é catastrófico. Então, tem que ter, mas tem que ter o discernimento. E saber. Porque quem tem, às vezes, sabe que não pode, mas, não, eu sou mais poderoso. Se sente poderoso porque tem algo que vai fazer a diferença perante algumas pessoas. Às vezes, quando a gente vai nesses campos de tiro, faz cursos, é muito bom para pensar, para a cabeça. A gente fala, não, agora mesmo, agora eu tenho que ser exemplo. Isso é maravilhoso. Ajuda muito. Por isso, às vezes, as armas não são... Quando estão na mão de alguém que é de Deus, é muito bom, porque é uma coisa de proteção, e não uma coisa de destruição. Entendeu? É para defesa e não para destruir. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Opa! Tem tanta gente que fala, como era bom antes, hein? A gente não faz tempo como antes. Hoje, todo mundo... isso foi escrito em, sei lá, talvez 1000 anos antes de Jesus. Ou mais. Antes de Jesus nascer, há 3000 anos. Ele estava falando, não vive saudoso dos velhos tempos. Então imagine. Agora, se a gente fala hoje, já naquela época, isso não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Isso que a gente falava agora mesmo. É muito bom ter umas coisas, mas somente quando tem acompanhado por sabedoria. O dinheiro é muito bom. As duas coisas são boas, a sabedoria e o dinheiro, mas o dinheiro é bom quando acompanhado de sabedoria. Porque o dinheiro só, ele não dá vida, ele não preserva a vida. Ao contrário. É igual às armas. A arma é muito boa quando ela está acompanhada de sabedoria. As duas coisas são boas, porque ela serve a defender a vida. Mas sem sabedoria, ela serve a matar. É igual ao dinheiro. Aceita o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele entortou? Aqui está escrito fez torto. Mas na tradução original, no texto original, se Deus entortou a coisa, quem somos nós? Entendeu? Quem é capaz de endireitar o que Deus entortou ou fez torto? Desfruta a prosperidade enquanto pode, mas quando chegaram os tempos... Desfruta a prosperidade enquanto pode, mas quando chegaram os tempos difíceis, reconhece que ambos vêm de Deus.
Então, quando está tudo bem, eu estou abençoado por Deus. Não é? Quando está tudo bem, a gente está com vida boa, com tudo caindo do céu, a gente fala, está tudo bem. Agora são umas coisas, agora tem coisa. Não, tudo é de Deus. Quando a gente é de Deus, é de Deus. A gente continua com saúde, então agradecemos pela saúde, não mais pelo resto. A gente tem que reconhecer que ambos vêm de Deus, hein? Isso é importantíssimo. Vamos reler. Desfrute da prosperidade enquanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconhece que ambos, a prosperidade e os tempos difíceis, vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Deus ele garante o quê? Saúde, pão, comida. Ele não nos garante nada, nem carro, nem casa, nem nada. Nem uma vida só de alegria. Vi de tudo nesta vida, sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. A gente quer ser 880. Não adianta. Por que se destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais, nem seja tolo porque morrer antes da hora, porque morrerá antes da hora. Presta atenção, não seja perverso demais, porque vai morrer antes da hora, hein? Presta atenção a estas instruções, pois quem tema a Deus evita os dois extremos, evita o 8, evita o 80. Sejamos lá no meio. A gente tem que saber fazer concessões, mas não ser morno, não concessão de cristão. A gente não pode fazer concessão de crer em, não, peraí, eu posso fazer essa coisa errada. Não. Agora, nos nossos julgamentos, não sejamos juízos implacáveis, imparciais. Não, porque a gente está vivendo na terra, hein? Deus está lá no céu, hein? A gente lembra que ele falou, Deus está lá no céu, então não vamos falar demais, fazer as coisas demais. Mas assim mesmo. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peca. Não há uma pessoa que sempre faz o bem. Então não adianta a gente querer fazer sempre a coisa certa, sempre a coisa certa. E a gente tenta, mas não julgamos, porque não há ninguém que seja justo e que não peca. Não escuta a conversa alheia. As escondidas, hein? É ser curioso, hein? A curiosidade mal sana, ela mata, hein? Não escuta a conversa alheia. As escondidas. Pode ser que ouça que seu servo fala mal a seu respeito. Então não sejamos curiosos demais, querendo saber tudo do nosso vizinho, de fulano, o que ele falou, o que estava falando ali. Porque às vezes não é coisa boa a se ouvir. Então é melhor nem saber. Não é melhor nem saber. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. Isso é muito bom. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e difícil de encontrar. Procurei por toda a parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice, a insensatez, loucura. Aqui eu escrevi em Tiago 1:5. Tiago, que a gente não vai ler agora, mas podem ler o capítulo 1 de Tiago, inteiro, que ele é curto, onde ele fala a sabedoria tem que ser pedida a Deus. A gente pode se esforçar a vida toda para ser sábio. Se a gente não vai encontrar sabedoria. É somente Deus que dá. Agora, quando a gente pede a Deus, Ele a dá sem medida, à vontade, para quem realmente tem fé e crê que Ele vai receber de Deus. Como Ele o fez para Salomão, né?
descobri que a mulher sedutora, a mulher, na verdade, sedutor foi acrescentado nessa versão, mas é a mulher, para ser justo, fiel ao texto. Descobri que a mulher é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Aqui ele fala da mulher, da relação entre o homem e a mulher, sem ter uma relação de casado, hein? Uma relação de pecado. Ele compara aqui, na verdade, a mulher como se fosse a Eva. A mulher é perigosa, não escutou a serpente? Não é? Porque ele está falando, ó, a mulher é de baixo, o homem é debaixo de Deus, a mulher é debaixo do homem, porque ela foi tirada da costela do Adão. Então ele fala, não entre nas lábias da mulher, você vai se desviar das coisas certas, né? Porque o homem ele é muito inclino é carnal, né? Quando ele vê a mulher. A mulher pode desviar o homem muito facilmente do bom caminho. Não é que a mulher seja ruim, né? É quando está fora das condições divinas, que é o casamento. Esta é minha conclusão, no versículo 27. A gente já chega no... só mais o 8, que é curtinho. Mas eu gostaria de poder acabar com até o 9. Esta é minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Ele teve realmente todas as oportunidades. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Aqui ele está comparando realmente o pecado de Adão, de Eva, de Adão. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos, aqui criou os homens, nas versões mais autênticas, para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade, porque ele está colocando a culpa no homem e não na mulher. Por isso que ele fala, Deus criou o homem, só que ele buscou a coisa errada. E não foi a culpa da mulher. A mulher, ele não deu à mulher essa autoridade. É o homem que vai procurar coisas que ele não tem que fazer. Obedeça ao rei, a Deus, hein? Como jurou a Deus que faria. Hoje seria obedecer a Deus, ele não tem rei. Como jurou, obedeça a Jesus Cristo, como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, não procure evitar o teu dever, o que você tem que fazer, pois o rei, Jesus, faz o que bem entende, ó Deus. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, as suas ordens, nem as questionar. Quem somos nós para questionar o Senhor? Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, não é? Pois há um tempo, um modo para tudo, como a gente tinha visto no início. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando está difícil, sempre tem um meio. Deus sempre nos dá a sabedoria para sair da dificuldade. Aliás, como é possível evitar que não se sabe o que não se sabe? O que não se sabe, que acontecerá. Como que a gente pode evitar uma coisa que a gente não sabe? Então não adianta. Né? Se a gente não confia em Deus, a gente não pode guiar com nossa sabedoria os nossos passos nas nossas vidas. Porque a gente não sabe do amanhã. Como que a gente poderia evitar? Se não for conduzido pelo Espírito Santo e por Deus. Ninguém pode impedir o próprio Espírito de partir. Ninguém tem domínio sobre a morte. É aqui, na Terra. Ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há
como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol nesse mundo, hein? Onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam no templo e hoje são elogiados, na mesma cidade em que cometeram seus crimes. A gente vê de todas essas coisas. Realmente, a gente vê esses mandão ser enterrado com honra, a gente sabe, são criminais, né, que fizeram coisas erradas. Isso também não é justo, né, não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. É verdade. Aonde tem injustiça, aonde a justiça não reina, aí quem mata vai ser incentivado a matar mais. Tem que ser de imediato, tem que ser castigado, tem que ser corrigido. A lei é boa para isso, porque isso aqui é a prova. Quando um crime não é castigado de imediato, uma maldade. As pessoas se veem incentivadas para fazer continuar. O que a gente vê hoje. Hoje a maldade é incentivada. Se desencarcera, se faz tudo o que você quiser. Mas não se castiga, ou muito pouco. Mas ainda que alguém peca 100 vezes e continua a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Pronto. É isso. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão, não entrarão na eternidade, quer dizer isso. A gente vive aqui nesse tempo curto de vida, que fala Salomão, para quê? Na esperança da eternidade, não é? A gente quer uma coisa melhor que essa vida aqui. Essa vida está cheia de injustiça, cheia de coisas que a gente não entende, é cheia de maldade, cheia de coisas que não são punidas. Às vezes punidas injustamente até. Então a gente está aqui nessa terra só para fazer uma escolha. Para escolher a Deus na esperança da eternidade. As sombras do anoitecer, quer dizer, quando a gente vai chega lá no final da nossa vida, nossos dias não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido nesse mundo, que eu não entendo nesse mundo. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos. Isso não é justo, não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Como é bom. É que a gente tem uma conotação, aproveitar da vida quer dizer o quê? Fazer só coisa errada, não é? Mas aqui não. Ele está falando, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Tem coisa melhor que comer, é beber? Não beber para se colocar debaixo da mesa, mas a comida. Não tem coisa melhor? Quando a gente faz uma boa comida, você faz um bolo bom, Ana, que você traz aqui, a gente não se regozija para o bolo da Ana, entendeu? Para comer. Claro, é muito bom, a gente se alegra. Então, não há coisa melhor nesse mundo, é se alegrar, viver feliz com o que a gente tem, não cobiçar. A gente tem sempre alguma coisa para se alegrar. Seja o amor do nosso irmão, ou que seja o bolo da Ana, ou que seja qualquer coisa, a gente sempre tem Deus sempre nos dá algum motivo para se alegrar. Eu não preciso de dinheiro, não preciso da maldade, não preciso da injustiça. A gente tem tudo. Então vamos aproveitar o que a gente tem. É viver a vida. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol nesse mundo. Enquanto procurava sabedoria humana, enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na Terra, vi que dia e noite sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz nessa Terra. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo.
embora afirme o contrário. É verdade. Tem uns grandes filósofos que falam, não, porque assim, 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 as coisas acontecem assim. Mas ninguém, não há sábio humano na Terra que entende as coisas. Não existe. Percebi, eu vejo que ele tinha sabedoria de Deus. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz nessa terra, debaixo do sol. É verdade, a gente não se dá conta. Até essa cadeira, se Deus não existisse, ela não existiria. O plástico não existiria. A gente acha que é sabedoria humana, mas não é. Quem nos deu essa inteligência? É Deus. É Deus. E a gente não coloca Deus nas coisas do dia a dia. E Deus está em todos os lugares. Ninguém percebe, descobre tudo que Deus faz. Mesmo procurando, a gente não vai entender tudo que ele fez. Ele fez tudo. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Mas ninguém compreende a vida. Né? Alguém pode afirmar como que uma célula, um óvulo, ele que é feito de água. Eu sempre ilustro isso. Quando a gente pega o óvulo de uma mulher, é o espermatozoide de um homem, você vê no microscópio, é só água, não tem nada. É água, um pouquinho de alguma coisa de tecido que tem lá. Não tem nada. Isso vai dar um ser humano com inteligência. Como que a inteligência vem dentro de uma coisa de pele que morre? Numa semente, num grão, uma semente cresce uma árvore. Então, não há sábios que conseguem compreender tudo, embora afirmem que tudo vem do buraco negro. Hein? Tem uns que falam, não, foi a explosão assim, foi assado, foi assim que aconteceu. Eles afirmam que sabem, embora afirmem o contrário. Eles não entendem nada. Ninguém entende. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu quero, Senhor, que a gente possa se dar conta como o Senhor é